planejar a mudança e os tipos de aulas possíveis em um modelo de ensino híbrido, precisamos antes conversar sobre alguns conceitos importantes propostos pelo Instituto Clayton Christensen, quando tratam de inovação. O ensino híbrido está emergindo como uma inovação sustentada em relação à sala de aula tradicional. Sustentada porque combina as vantagens da educação online com todos os benefícios da sala de aula tradicional. Algumas propostas de organização da aula no modelo de ensino híbrido são consideradas disruptivas em relação às salas de aula tradicionais. Isso porque elas não incluem a sala de aula tradicional em sua forma plena e tendem a ser mais difíceis para adotar e operar. Na nomenclatura do ensino híbrido desenvolvida pelo Instituto Clayton Christensen, os modelos de rotação por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida seguem um modelo de inovações híbridas sustentadas. Eles incorporam as principais características tanto da sala de aula tradicional quanto do ensino online. Os modelos flex, à la carte, virtual enriquecido e de rotação individual, por outro lado, estão se desenvolvendo de modo mais disruptivo em relação ao sistema tradicional. Vamos conhecer cada um desses modelos. O modelo de rotação é aquele no qual, dentro de um curso ou matéria, por exemplo, matemática, os alunos revezam entre modalidades de ensino em um roteiro fixo ou a critério do professor, sendo que pelo menos uma modalidade é a do ensino online. Outras modalidades podem incluir atividades como as lições em grupos pequenos ou turmas completas, trabalhos em grupo, tutoria individual e trabalhos escritos. O modelo de rotação tem 4 submodelos: rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Percebemos que os modelos de rotação que são considerados sustentados são mais fáceis de serem implementados porque, de certa forma, sua implementação está nas mãos do professor. Ao planejar sua aula, uma vez que conte com recursos digitais, pode inserir propostas no modelo rotacional e realizar a maioria delas sem depender de outros profissionais da escola. Você vai conhecer em detalhe essas propostas. No modelo de rotação por estação, os alunos fazem um rodízio de acordo com uma agenda de tarefas ou por decisão do professor, em várias estações, sendo pelo menos uma delas com tarefas online. As demais podem ser tarefas escritas em papel, pequenos projetos, instrução individualizada ou trabalhos em grupo. Observe que nesse modelo é possível aos estudantes trabalharem de forma colaborativa, mesmo na estação em que estão trabalhando online. O professor pode, dessa forma, trabalhar com grupos específicos de estudantes. As estações são fixas e os estudantes rotacionam por elas. A mudança de grupos ou a rotação pelas estações pode ser definida pelo professor, que avisa o momento de mudança, ou cronometrada, dependendo dos objetivos a serem alcançados na proposta. A sala de aula invertida é o modelo mais simples para dar início à implementação do ensino híbrido. Nesse caso, os alunos estudam em casa um conteúdo online, sugerido pelo professor ou não, e aplicam ou praticam em sala de aula o que foi estudado. É possível aprofundarmos o modelo de sala de aula invertida e envolvermos a descoberta, a experimentação, como proposta inicial para os estudantes. Após experimentar algo, como uma atividade prática de ciências, os alunos podem levantar hipóteses e pesquisar sobre elas em casa, de forma online, por meio de vídeos, simulações, leituras. Na aula seguinte, os resultados das pesquisas podem ser discutidos e a conclusão é construída por toda a turma. Diversos estudos têm mostrado que os estudantes constroem sua visão sobre o mundo ativando seus conhecimentos prévios e integrando as novas informações com as estruturas cognitivas já existentes, para que possam, então, pensar criticamente sobre os conteúdos ensinados. Essas pesquisas mostram que os estudantes desenvolvem habilidades de pensamento crítico e têm uma melhor compreensão conceitual sobre uma ideia quando eles exploram um domínio primeiro e, então, têm um contato com uma forma clássica de instrução, como uma palestra, um vídeo ou a leitura de um texto. Estudiosos dessa área afirmam que o modelo que tem início pela exploração é muito mais eficiente, uma vez que você não pode buscar respostas antes de pensar nas perguntas. No laboratório rotacional, os alunos fazem um rodízio em pontos específicos, de acordo com uma agenda de tarefas ou por decisão do professor, entre um laboratório de informática e a sala de aula. Dentro do laboratório, eles aprofundam, treinam e realizam as atividades online.
Nesse caso, o professor da disciplina fica em sala de aula e os estudantes no laboratório. As atividades no laboratório serão realizadas de forma individual, para que cada estudante consiga solucionar suas dúvidas ou aprofundar seus estudos. Veja que esse modelo já pode envolver mais profissionais da escola e não depende apenas da atuação do professor em sua sala de aula. Em alguns casos, 2 turmas da mesma série ou ano podem ser envolvidas e a organização pode ser feita entre os 2 professores. Vocês viram que, nesses modelos considerados sustentados, não há muita dificuldade para a implementação, dependendo apenas de um bom planejamento feito pelo professor. Os próximos modelos que iremos conhecer, considerados disruptivos, mexem com a organização da escola tradicional e requerem mais envolvimento de outras equipes, além dos professores. Coordenação e direção da escola têm um papel fundamental nessa proposta. O modelo de rotação individual é o primeiro exemplo considerado disruptivo. Apesar das semelhanças com a rotação por estações, nesse caso, o aluno cumpre uma agenda individualizada em seu percurso pelas estações. Essa agenda, previamente combinada com o professor, pode envolver a passagem por todas as estações ou não. Irá depender das características do estudante e da forma como ele aprende melhor. Lembre-se de que os objetivos devem estar claros e o percurso do estudante deve corresponder ao que ele precisa atingir. No modelo Flex, a aprendizagem online é a espinha dorsal. Cada aluno tem uma agenda personalizada e pode direcionar seu aprendizado de acordo com as suas necessidades, entre as modalidades de aprendizagem. Há um professor ou um tutor que pode oferecer o suporte necessário para as necessidades do estudante, garantindo o ensino personalizado. Os alunos podem trabalhar individualmente nos computadores ou em pequenos grupos. Podem ter aulas de ciência em um laboratório ou trocar ideias na área social. A ideia é que os alunos se movam com flexibilidades por essas propostas, focando no que precisam e quando precisam. É diferente do modelo de rotação individual, porque os alunos não são obrigados a passar nenhum tempo determinado previamente por atividades específicas. Talvez ele aprenda por meio de uma atividade prática com outros estudantes, talvez sozinho, talvez por meio de um vídeo ou leitura. Além disso, não há divisão por ano ou série, e estudantes de séries diferentes têm a oportunidade de aprender juntos. A chave é que a atividade esteja baseada em sua proficiência e domínio, e ao passarem grande parte do dia nesse modelo Flex, eles tenham tempo para fazerem coisas diferentes e aprofundarem seus conhecimentos, desenvolvendo e aplicando seus projetos. A ideia do estudante como um agente do conhecimento é algo visível nesse modelo. No modelo à la carte, os alunos fazem cursos inteiros de maneira virtual. Têm um tutor online e, ao mesmo tempo, continuam a ter experiências educacionais em escolas tradicionais. Os alunos podem participar das aulas online, tanto nas escolas como em outros lugares. Este modelo pode ser aplicado, por exemplo, em uma disciplina avançada de língua estrangeira, em que o professor esteja disponível apenas virtualmente. O modelo virtual aprimorado é um modelo que ocorre basicamente online, em que encontros presenciais para acompanhamento ocorrem de maneira agendada entre tutores e alunos. Nele, raramente alunos e professores se encontrarão todos os dias da semana. Esses 2 modelos, apresentados pelo Instituto Clayton Christensen, onde os estudantes organizam seu tempo entre estudos realizados em casa e estudos realizados na escola, não foram enfatizados em nosso grupo de experimentação, pois pressupõem uma distribuição de carga horária que não ocorre na realidade brasileira.